Graça e paz, boa noite. Estamos aqui como de costume. A Bíblia fala que Jesus tinha costume em ir às sinagogas. Ele se acostumava a fazer a vontade de Deus, se acostumava em fazer as coisas de Deus, e é isso que nós cremos, é isso que nós fazemos. E nós estamos aqui para adorar o Senhor juntos, para declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é o Deus da nossa vida, que Ele tem nos dado graça, que Ele tem nos dado força, que Ele tem sido bom e fiel para conosco. Isso é uma graça que nós recebemos, um amor imensurável, sabe, um cuidado de Deus sobre nossa vida, um amor de Deus sobre nossa vida. Então nós somos gratos por esse mover, por poder usar esse poder, essa autoridade que Deus tem liberado sobre nós. Nós cremos que estamos guardados no Senhor, nós estamos separados pelo Senhor. Sabe, o Senhor tem um olhar na nossa direção, nós cremos muito nisso. Sabe, nós cremos, por isso falamos, e foi aquilo que ouvimos do próprio Senhor. Então uma das coisas que nós precisamos guardar no nosso coração é aquilo que nós ouvimos, e o tema fala justamente sobre isso, crendo na palavra que ouvi do Senhor. Eu preciso crer na palavra que eu ouvi do Senhor. Todos nós já ouvimos a palavra de Deus em algum lugar, ou na igreja, ou pela TV, ou alguém da família falando. Então, assim, cada palavra lida na Bíblia Sagrada, na Escritura, ela é algo de Deus divinamente preparado para cada um de nós. Então, aquilo ali é de uma força sobrenatural, porque foi um preço muito alto, conduzido pelo Espírito Santo, operado por Jesus o Cristo, um preço muito alto, para que nós estivéssemos seguros hoje, guardados hoje. Então nós precisamos lembrar das palavras que foram ditas a nós. Amém? Vamos orar juntos, já agradecendo pelo dom da vida. Sabemos que o Senhor é tremendo e tem nos ajudado, tem nos guardado. Pai, muito obrigado por essa noite. Nos colocamos aqui à tua disposição. Nós cremos em tudo que já foi falado, sabe, nos ajuda a lembrar daquilo talvez que a gente esqueceu, mas sabe, o mais seguro é receber a tua palavra no nosso coração, sabe, como uma semente bem plantada, Senhor. Que nosso coração seja essa terra boa, aquele coração que ouve, o ouvido que ouve, sabe, para que a tua palavra encontre lugar, que a tua palavra encontre morada em nós, que a gente aprenda a guardar a tua palavra no coração, a cuidar da palavra, a regar a palavra, para que cresça sobre a nossa vida, porque nós temos certeza que precisamos muito da tua palavra, Senhor. Então, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez, revela ela no nosso coração, traz a logos, mas também traz a rema. Sabe, que o meu coração seja tocado e a tua palavra, sabe, seja plantada. É por isso, sabe, que nós encontramos a fé, porque ela vem pelo ouvir a tua palavra. A cada medida que eu ouço a tua palavra, Senhor, a fé é gerada e o milagre acontece. Quando eu tenho, Pai, dentro de mim a convicção de que o Senhor é real, tudo fica mais fácil aqui, Pai, de resolver externamente. Obrigado por esse momento, por esse mover, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra suas Bíblias em Lucas 24. Lucas 24, 44. Uma palavra muito maravilhosa. Amém? Que requer que o Senhor esclareça as Escrituras. Que o Senhor abra o nosso entendimento. Sabe, muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra, mas o nosso entendimento não está sendo capaz de absorver aquilo. O exemplo é mais ou menos assim, quando o Senhor diz assim, eu tenho cura para a sua vida. Às vezes a gente não consegue entender isso,
O Senhor diz: eu tenho um tempo maravilhoso para você. Eu quero te chamar de filho, eu quero cuidar de você. E às vezes a gente acaba não conseguindo ter entendimento. E uma das coisas que o Senhor, quer muito é que a gente compreenda a palavra dele, que a gente confie na palavra dele, porque os dias são maus. Há uma dificuldade já espalhada no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, mas também que aquele que crê recebe isso por herança, recebe uma boa vida, recebe segurança, recebe da proteção de Deus. Então a mensagem para essa noite, é guardar aquilo que eu ouvi do Senhor, aquilo que Ele já falou sobre a minha vida, aquilo que Ele já entregou sobre a minha vida, que eu aprenda a ouvir e guardar, e que isso seja tão forte que o que é visível não tire isso do meu coração, não tire a minha fé. E o Senhor, se tem uma coisa que agrada a Ele, é aquele que vive pela fé, não aquele que vive, pelo que sabe, ou pelo que faz, ou pelo que tem, mas aquele que vive acreditando que Jesus é o Senhor e tem guardado a nossa vida. Então, quando Jesus nos chama para ouvir, é porque Ele sabe a importância da palavra guardada no nosso coração. E Ele fala que é necessário que eu aprenda a ouvir, que eu tenha ouvidos, que eu consiga guardar aquilo que eu ouço. Porque quando o dia difícil vier, o dia mau vier, a situação aparecer, que também é real que aconteçam algumas coisas que, fogem do controle, fogem daquilo que eu creio. É normal que aconteça, porque Jesus disse que no mundo as aflições aconteceriam, mas a questão é, eu tenho guardado a palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor, esquecendo que só Ele pode fazer infinitamente mais sobre a minha vida. Então isso aconteceu também na vida dos discípulos, e isso foi muito forte na vida dos discípulos, porque os discípulos eles andaram com Jesus. Eles foram chamados não pelos seus talentos, mas foram chamados porque acreditavam, acreditavam na palavra de Deus. Isso é, o suficiente para que a gente vá até o Senhor e comece a caminhar e comece aprendendo, até que Ele abra o entendimento para compreendermos verdadeiramente as Escrituras. Então, o Senhor quer abrir o meu entendimento e o seu, para compreender verdadeiramente a Escritura, não para fazer uma leitura e no dia que eu estiver enfrentando uma situação difícil eu esquecer aquilo que o Senhor falou, que Ele é comigo, que Ele tem algo para realizar, que Ele tem um propósito. Então eu não posso esquecer das palavras que o Senhor tem dito para mim, porque quando eu esqueço, eu perco o controle das coisas. Eu desanimo, eu fico para baixo, eu fico triste, penso que não sou capaz. Por quê? Porque eu deixo de ter fé, porque eu esqueço da palavra que foi dita. Os discípulos caminhando com Jesus, eles viram muitos milagres. Eles viram Jesus, multiplicar os pães. Eles viram na vida dele Jesus curar pessoas, curas sobrenaturais. Mas o que nos mantém firmes no Senhor não são as coisas que nós vemos, mas são as coisas que nós cremos. Porque mesmo vendo o mar se abrir, o povo de Israel ficou por 40 anos no deserto. Mesmo, vendo o Senhor curar cegos, vendo o Senhor, dar vista aos cegos, curar leprosos. Ainda assim, quando os discípulos precisavam acreditar, eles acabavam esquecendo. Então não é simplesmente pela forma, pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu estou construindo, pelas coisas que eu estou conquistando, mas é, realmente pelo que eu estou guardando dentro de mim, daquilo que eu estou ouvindo da palavra. Se eu acredito verdadeiramente naquilo que o Senhor diz, porque quando chega o dia ruim, eu vou estar seguro, firme, convicto, que o Senhor é comigo,
que a glória de Deus está derramada sobre a terra, que há livramento, que há proteção, que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, quando eu creio. E isso nos traz a paz que o mundo não pode nos dar. Então nós observamos na sua palavra que, sabe, Jesus sempre falava sobre a sua morte e também falava sobre a sua ressurreição. Porque a palavra que Jesus prega, a palavra que Jesus ministra na Bíblia, sabe, os ensinamentos dele, eles são necessários para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do ser humano. E é necessário que eu acredite na mensagem, para que essa mensagem tenha vida, frutos, sejam dados a partir daquilo que eu acredito. Então nós vimos os discípulos que ouviram essa mensagem, isso serve de entendimento e ensinamento para nós. Os discípulos que ouviram essa mensagem, que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria. Talvez, na palavra alguma vez já disse assim para você: Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Deus vai derramar o sobrenatural em você. Deus vai ajustar a tua família. Deus vai salvar a tua casa. Deus vai fazer um milagre que você tanto espera. Isso a palavra sempre está falando. A questão é se eu acredito no que a palavra está falando ao meu respeito. Sabe, Jesus nos amou de tal maneira e nós precisamos nos amar também, para dar seguimento àquilo que o Senhor tem feito. Então, mesmo Jesus pregando isso, chegou o dia da sua morte. Um dia que ele teve que ser entregue por todos nós. Um dia que o Senhor teve que ser entregue por todos nós. E quando o Senhor foi entregue, sabe, os discípulos não tiveram o entendimento, não conseguiram compreender toda a ministração que Jesus tinha dado. Jesus não falou uma, duas, nem três, mas várias vezes sobre morrer e ressuscitar. E quando ele foi levado à cruz, sabe, o que a gente vê, às vezes tem muito mais força do que aquilo que a gente crê. E é isso que o Senhor quer alertar para cada um de nós, para a gente guardar a palavra que nós temos ouvido. Salomão disse que queria ter um coração que ouve, e isso gerou sabedoria para ele. Isso é tremendo. Quando eles viram Jesus crucificado, eles, sabe, ficaram desanimados. Eles desistiram. Não porque eles são fracos, era porque a situação era muito difícil contra eles. E eles acabaram ali, de certa forma, fugindo. Ou seja, eles não compreenderam aquilo que Jesus tinha falado a respeito dele. Se você já ouviu em algum lugar que Jesus tem um propósito na sua vida, creia nisso, acredite nisso. Mesmo que pareça difícil, mesmo que às vezes você pense que não vai acontecer, mas uma coisa eu quero te dizer: acredite, porque isso alegra o Senhor. A nossa fé alegra o Senhor. A única coisa que alegra a Deus é nós crermos naquilo que Ele está falando para nós. Então, quando Jesus foi morto, não porque mataram Ele, mas porque Ele se entregou, Ele sabia o que estava fazendo. Os discípulos perderam a sua fé, mesmo ouvindo a ministração de que Jesus ressuscitaria. Isso é muito forte, muito tremendo. Então não esqueça das palavras que são liberadas sobre a sua vida. Não esqueça das profecias. Não esqueça, por mais que as coisas estejam em dificuldade, o Senhor não pode mentir. O Senhor não nos engana. Ele tem coisas grandes para cumprir ainda na nossa vida. Ele disse uma vez que muitos não morreriam antes de cumprir o seu propósito e de ver a glória de Deus ser derramada. E eu creio que essa palavra está liberada sobre nossa vida. Nós vamos ver a glória de Deus manifesta cada dia mais, porque Ele mesmo prometeu.
E a forma é acreditando e amando, acreditando na sua palavra e amando. Então em Lucas 24, versículo 44, Jesus esclarece as Escrituras mais uma vez. Só que agora estava mais fácil dos discípulos acreditarem, porque agora era o próprio Jesus que estava ressurreto. O que Jesus quer nos dizer? Que quando a gente for orar, quando a gente for fazer algo, quando a gente for procurar Jesus para nos ajudar, que a gente não procure Jesus que está no túmulo, mas que a gente procure Jesus que está vivo, que está ressurreto, que está todos os dias ao nosso lado. É isso que agrada a Ele. Ele diz que sem fé era impossível agradar a Deus. Por isso nós cremos na palavra que está sendo ministrada. Ele disse assim: são essas palavras que vos disse, ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava sendo escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus fala isso, depois de ter ressuscitado, é sempre mais fácil a gente acreditar que Deus fez algo depois que acontece, né? Mas o milagre, ele acontece primeiramente em nós e depois é materializado. Ou seja, a nossa fé que gera o milagre. Às vezes, muitas coisas podem até não se resolver, mas a fé em Deus é tão maravilhosa que vem o conforto, que vem o refrigério e que vem a fé, confiantes que Ele pode fazer sobre nossa vida, porque nós cremos nele. Então, depois que Jesus ressuscita e ministra para eles, estava um pouco mais fácil. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Escritura, diz ali no versículo 5. Quando Jesus voltar, Ele vai falar conosco. E quando Ele falar conosco, aí nós vamos acreditar mais do que nunca, porque estamos vendo Ele. Mas Jesus quer deixar um ensinamento dizendo que felizes são aqueles que nunca viram, mas continuam crendo, porque a sua fé, a sua crença não está naquilo que pode fazer Deus, mas naquilo que Ele é. Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele disse-lhe assim, Jesus: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia Ele ressuscitasse dos mortos. Quero dizer uma coisa para você essa noite. Jesus vive. Ele pode ouvir a sua voz a qualquer hora, de onde você clamar, independente do que esteja acontecendo. Se você levantar as mãos e dizer: o meu Redentor vive, o meu Jesus vive, Ele virá sobre você. Ele virá com bálsamo sobre você, com cura sobre você, com milagre, com conforto e com aquela fé que nos deixa firmes para continuar a caminhada adorando a Ele. Ele disse assim: agora que vocês me conhecem e já me viram ressurreto, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por nossa casa, começando por Jerusalém. O lugar onde nós devemos
buscar a Deus, sermos um testemunho, nos colocarmos diante de Deus, o primeiro lugar é a nossa casa, para que as pessoas que moram conosco vejam a glória de Deus. Se cada pessoa buscar o Jesus vivo para sua casa, o mundo ganha uma grande unção de melhora sobre nossa vida. Ele disse assim: dessas coisas vós sois agora testemunhas, podem testemunhar. E eis que sobre vós veio uma promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestidos de poder. Deus tem uma promessa muito grande sobre os lares, sobre a casa da gente. Espere fazendo a obra na sua casa, que Deus tem uma promessa de revestir aquele que faz a obra em sua casa de todo poder e glória vindo sobre a nossa vida. Aleluia. Então, a mensagem que nós deixamos é: não esqueça do que Jesus falou. Você já ouviu alguma pregação? Quando você está lendo as Escrituras, é Jesus falando com você. Se crer nessas palavras, terá vida. Se crer nessas palavras, serás forte no dia da aflição. Confie no Senhor. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós vemos no capítulo de Lucas 24, como é tremenda a maneira que Jesus trabalha. Tremendo. Primeiro Ele ressuscita, depois Ele aparece no caminho de Emaús, fala com os discípulos estão presos no entendimento, não percebem que é Ele. Ele parte o pão, os discípulos então abrem os olhos, porque o testemunho fala muito mais do que a pregação. Então Jesus aparece aos seus discípulos, que ficam aterrorizados, com medo, desesperados. Sabe, às vezes Jesus está fazendo algo e aí as pessoas acabam sem entender e ficando desesperadas com a situação que está acontecendo. Quando na realidade é Jesus que está fazendo algo, é Jesus que está trabalhando. A Bíblia diz que nenhuma folha cai sem a permissão dele. Então que eu aprenda, no ambiente que estou vivendo, a exercer a minha fé, a praticar a minha fé e a declarar que eu creio no Senhor Jesus Cristo. Então depois ele esclarece as Escrituras e o entendimento vem sobre os discípulos. E no final, Jesus é levado aos céus. Aleluia! Não esqueça da palavra que foi declarada sobre a sua vida. Jesus está vivo e reina. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. Nós viemos aqui em oração, Pai, pedir para que o Senhor fortaleça cada pessoa que ouve a Tua palavra e que dê forças para que ela não esqueça da palavra que o Senhor está falando. Porque a Tua palavra, Senhor, é espírito e é vida. É ela que nos fortalece todos os dias. É aquilo que ouvimos de Ti que nos faz vencer todas as batalhas. Então nós Te agradecemos pelas Escrituras, pela Bíblia Sagrada. Foi ela que me deu o melhor casamento que eu poderia imaginar, a melhor família que eu poderia imaginar. Tudo depois que acreditei nas Tuas
palavras. Abençoa cada pessoa agora. A tua palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor levou as enfermidades. Esclarece o nosso entendimento para que a gente creia. O Senhor levou tudo. Não há nada que possa vencer aquele que crê. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Acreditar em Ti é fazer o impossível se tornar possível. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Nós cremos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Guarde o coração de vocês. Vocês não precisam ver as coisas mudarem. Vocês só precisam aprender a guardar a palavra de Deus no coração. Guarde a palavra de Deus no coração, que no momento certo você vai começar a entender o que o Senhor está fazendo e as coisas vão começar a acontecer. Deus primeiro muda o nosso interior para depois mudar o exterior. Não pode mudar o exterior primeiro, para que a gente depois não perca tudo que foi mudado. Mas Ele nos coloca firmes dentro de nós, convictos, convictos, com fé. E aí sim o Senhor vem e começa a mudar todas as coisas. Amém? Que o Senhor te visite, guarde você e te proteja de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.